Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O meu muito obrigado pela sua inscrição e também o meu obrigado por poder compartilhar com você conhecimentos que transformam. Eu quero pedir desculpa pela demora dos vídeos, porque a gente precisa ler um pouquinho para poder produzir assuntos com algum fundamento, alguma base, para a gente poder então produzir o vídeo. E também porque andei um pouco gripado. E sabe como é quando velho fica doente, é um Deus nos acuda. Mas como diz o português, cá estou eu. E graças a Deus por isso. E hoje eu quero compartilhar com você algo que faz parte da nossa vida, um assunto que é muito interessante, propício, e diz respeito à visão pessimista da vida. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem uma palavrinha em vermelho, inscreva-se, vai lá, inscreve-se no nosso canal e dê uns vídeos, dê um like nos nossos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos e colegas. E nos acompanhe, porque ainda tem muito assunto bom para discorrer no canal. Bom, a visão pessimista da vida. Essa visão pessimista da vida, ela é baseada no livro Aprenda a Ser Otimista, desse autor aí, Martin Seligman. Aprenda a Ser Otimista. Bom, e é um assunto tratado dentro da terapia cognitiva comportamental, que tem por objetivo trabalhar a mudança de pensamentos, crenças e hábitos negativos que uma pessoa tem, que tem influência direta no seu comportamento e emoções. E como terapeuta cognitivo comportamental certificado e habilitado que sou, eu quero compartilhar com você hoje este assunto que diz respeito ao pessimismo. Bom, existiram alguns filósofos na história da filosofia que eram extremamente pessimistas. E eu quero destacar 3 desses filósofos. O primeiro deles era o Søren Kierkegaard, filósofo holandês. O segundo era um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. E o terceiro, conhecido, não pouco conhecido por nós, o chamado Friedrich Nietzsche, que para nós é simplesmente Nietzsche. Mas o mais pessimista entre os 3 era o Arthur Schopenhauer, pessimista e sombrio. Ele externou certa vez uma frase, a seguinte frase: viver é sofrer, com pequenos instantes de felicidade. Olha só como é que o cara era tão pessimista que para ele viver era um sofrimento constante. O mais pessimista dos filósofos. Bom, e na visão do filósofo Nietzsche, ele diz o seguinte, que existem 2 tipos de pessimismos. O pessimismo romântico, que é expresso pelas pessoas que renunciam à vida, pelos vencidos e pelos falidos. E o pessimista trágico, ou pessimismo trágico, que se manifesta nas pessoas que aceitam a vida, mesmo sabendo que ela é trágica e dolorosa. Percebe aí quão pessimistas eram esses homens, que na verdade eram homens solitários e frustrados também, segundo a história. Bom, estudos científicos também indicam que o comportamento pessimista pode ser explicado por fatores genéticos. Bom, e o que o pessimismo é em si? O que de fato o pessimismo significa na nossa vida? Bom, entendemos que o pessimismo é uma forma, um modelo, um programa mental que começa a ser construído em nós na infância e na adolescência. É um modo como você costuma explicar os eventos negativos ou positivos. É mais do que apenas palavras que você profere quando fracassa.
é uma forma de pensar aprendida na infância e na adolescência. Seu estilo explicativo se origina de sua forma de enxergar o seu lugar no mundo. Se você se acha valioso e merecedor ou inútil e incompetente, otimista ou pessimista. A forma como você explica acontecimentos para si mesmo determina quanto você se desarma ou se energiza ao se deparar tanto com o contratempo cotidiano quanto com derrotas monumentais. A maneira como pensamos e enfrentamos a vida podem diminuir ou expandir o domínio de nossas ações sobre os conflitos, adversidades e aflições que enfrentamos. Nossos pensamentos não são meras reações aos acontecimentos. Eles, de fato, influenciam nossas ações. A simples ideia de que nada do que eu faço importa, ou tudo o que eu faço dá errado, ou as coisas nunca vão melhorar, nos impede de agir. Pesquisas criteriosas revelam que pessoas com pensamentos pessimistas são capazes de transformar contratempos em desastres. Uma forma de fazê-lo é converter a própria inocência em culpa. Os pessimistas têm o hábito de acreditar que tudo é sua culpa, que é azarenta. Pessoas assim são mais propensas à depressão, atingem menos o seu potencial e adoecem com mais frequência. Profecias pessimistas são autorrealizáveis. A atitude pessimista pode ser tão arraigada na pessoa a ponto de ser permanente, ou seja, a pessoa nunca consegue mudar, nunca consegue deixar de ser pessimista. A principal característica de um pessimista é que eles tendem a acreditar que situações ruins vão se prolongar por muito tempo, atrapalhando tudo o que fizerem e que são culpa deles. Para os pessimistas, os eventos negativos são permanentes e difíceis de serem superados. Ele sempre imagina o pior, é propenso à depressão desde cedo. Tem longos períodos de apatia. A saúde sofre. De fato, é pessimista, constante, espera que coisas, à espera de coisas que podem dar errado, costumam ter mais estresse e ansiedade. Os pessimistas se deparam com eventos negativos na vida. Por quê? Porque são mais passivos, menos propensos a tomar medidas para evitar acontecimentos ruins e menos propensos a fazer alguma coisa para interrompê-los depois que começam. O fenômeno do pessimismo anda de mãos dadas com a depressão. E a depressão é a manifestação suprema do pessimismo. E no cerne do pessimismo, no cerne do fenômeno do pessimismo, existe um outro fenômeno chamado desamparo. E o que é o desamparo? O desamparo é o estado em que nada do que você escolha fazer exerce influência sobre o que acontece com você. Por exemplo, se eu lhe oferecer R$1.000 para você raspar todo o seu cabelo, é bem provável que você faça isso. Entretanto, se eu te oferecer R$1.000 para você fazer com que o seu cabelo cresça, usando apenas a força de vontade, você pode até tentar, mas vai ser em vão. É impossível fazer o cabelo crescer voluntariamente.
Raspar o cabelo está sob o seu controle. Mas as células que fazem o cabelo crescer não está sob o seu controle, sob o nosso controle. Às vezes, os últimos anos de nossas vidas envolvem um mergulho no desamparo. Podemos perder a habilidade de andar, perder o controle do intestino, da bexiga, perder a capacidade de nos lembrar de certas palavras, a capacidade de falar e de conduzir os pensamentos. E existem três dimensões cruciais, aspectos cruciais em um estilo explicativo, seja ele pessimista ou otimista. E quais são esses três aspectos, essas três dimensões? Bom, se chamam permanência, abrangência e personalização. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma dessas dimensões. Bom, a permanência ela está relacionada ao tempo. Então, aqueles que desistem facilmente acreditam que a causa das situações ruins que lhes acontecem é permanente. Os problemas vieram para ficar e vão estar sempre ali para afetar a sua vida. Exemplo, cheguei no fundo do poço. Ou eu nunca vou ser feliz. Ou o meu emprego é ruim. Ou sou velho demais, não dá mais tempo. Então, cheguei, né? Nunca, sempre, sou velho demais, não dá. São aspectos permanentes de uma explicação pessimista. Agora, vamos para a abrangência. A abrangência, esse aspecto está relacionado com o tempo. Pessoas que elaboram explicações universais para os seus fracassos desistem de tudo quando uma área da vida é atingida, por exemplo, trabalho, relacionamentos e vida amorosa. Exemplo de abrangência, de explicação pessimista no aspecto abrangente. Ele diz o seguinte, todos são injustos, ou ninguém é meu amigo. Os livros não servem para nada, ou nenhum trabalho é bom. Então, ele dá uma explicação de maneira universal, ou seja, todos, ninguém, nenhum, nada serve. Essa é um aspecto abrangente de uma explicação de um pessimista. Agora vamos ao terceiro aspecto, a terceira dimensão, que se chama a personalização. A personalização está relacionada a coisas, a circunstâncias ou pessoas. Quando coisas ruins acontecem, podemos colocar a culpa em nós mesmos, ou seja, internalizar, ou culpar as outras pessoas ou circunstâncias, ou seja, exteriorizar. Aqueles que se culpam quando fracassam costumam ter a autoestima mais baixa. Exemplo, isso não deu certo, eu sou culpado. Ou ele foi embora por minha culpa. Ou ela morreu por minha culpa. A comida ficou ruim por minha culpa. Então, são aspectos, esse é um aspecto de personalização. Eu culpo, né, a mim mesmo. Quem é o culpado dessas situações ruins? Eu. Então, o pessimista vê dificuldades em cada oportunidade. A esperança passa longe do pessimista. Então, três aspectos explicativos de um pessimista, né? Então, o aspecto abrangente, o aspecto permanente e o aspecto personalizado. Eu me lembro aqui de um aspecto personalizado, por exemplo, quando Deus chama Adão e diz assim, Adão, o que você fez? E Adão vai dizer o seguinte, a mulher que tu me deste,
Ou seja, a culpa é tua, Deus. A culpa do meu erro é tua. Então ele personalizou a culpa, né? O erro que ele cometeu e colocou a culpa em alguém. É possível mudar a forma de ver a vida do pessimista? Eu diria que sim. O nosso jeito de pensar não é imutável, ele pode mudar, sim. Os indivíduos podem escolher sua forma de pensar. Com algumas técnicas e práticas, você pode mudar sua forma de enxergar a vida. É só procurar um terapeuta cognitivo comportamental e começar uma terapia já. Então, enxergar a vida de uma outra maneira, de maneira positiva, que é um próximo vídeo que nós vamos trazer, é a melhor visão que a gente pode ter. Essa é uma visão que vai nos trazer, que nos traz benefícios de saúde. A visão pessimista só nos leva a descer ladeira abaixo e olhar a vida com um olhar sombrio, com um olhar infeliz de que tudo na vida e que as coisas na vida é só sofrimento. Bom, eu espero que você tenha compreendido um pouquinho e entendido um pouquinho desse assunto, como eu. E eu convido a continuar com a gente e a participar aí conosco do próximo vídeo, que se diz aí a visão otimista da vida. Eu vou ficando por aqui. O meu desejo é que você tenha uma vida feliz, cheia de bênçãos, cheia de notícias boas e que a sua visão sobre a vida seja uma visão otimista. Até um próximo vídeo, querendo Deus. Tchau.